Olá, seres vivos! Agora, após termos entendido como as notas são colocadas na pauta, gerando sons de diferentes alturas, precisamos de uma maneira para escrever a duração de cada uma dessas notas de forma precisa e eficaz. Felizmente, essa grafia já existe e funciona através das figuras de som. Não as figuras de som da língua portuguesa, como a aliteração, paronomásia, onomatopeia e tantos outros nomes lindos para você colocar no seu filho, caso você tenha um. Se estas lhe vieram à mente, algum de seus professores ou professores de português deve estar se contorcendo de alegria. Mas, por enquanto, vamos nos limitar às figuras musicais de som. Então, vamos a elas. Figuras de som. Elas nem sempre existiram, é claro. Encurtando a história para não estender o vídeo além da conta, antes do surgimento dos valores musicais, como também são chamadas as figuras, a duração das notas era de certo modo ligada ao tamanho das palavras que eram pronunciadas. Por longos anos foi assim, até que um sistema mais elaborado surgiu por volta de 800 anos atrás, século XIII. A fim de indicar a duração que cada nota teria, 6 figuras foram implementadas na escrita musical: a máxima, a longa, a breve, a semibreve, a mínima e a semínima. Desde então, outras 5 surgiram, e 4 dessas 11 caíram em desuso ao longo do tempo. A máxima expressa o valor de duração mais longo possível, seguida pela longa, que também dura bastante, mas vale metade do tempo da máxima. Por sua vez, a breve vale metade da longa. A semibreve, como prefixo entrega, vale metade da breve. E assim podemos continuar, uma valendo metade da outra. Os outros nomes são colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa e quartifusa, ou tremifusa. As 7 que permanecem em uso atualmente são estas. Cada uma dessas figuras possui também um valor de silêncio, isto é, assim como os valores de som, é preciso que existam valores que indicam a ausência do som durante a música. Afinal, podemos dizer que o ritmo é a ordem de sons e silêncios dispostos de forma específica na música. Ou, como bem expressou Platão, alfa, gama, lambda, beta, teta, alfa, gama. Ou melhor, o ritmo é a ordem do movimento. As figuras de silêncio correspondentes às figuras de som são estas. Seus nomes são os mesmos, porém colocamos uma pausa antes, ou seja, pausa da semibreve, pausa da mínima e por aí vai. Parece complicado lembrar de todas essas figuras, mas eu vou te contar como eu gosto de pensar sobre elas. Sobre as figuras de som, se tiver haste, é mais curta. Se tiver haste e colchete ou bandeirola, mais curta ainda. Pronto! Quanto mais colchete tiver, mais curta. Se a figura tiver 50 colchetes, acredite em mim, vai ser bem curta. As pausas são fáceis também. Começa por essa aqui, que é uma gotinha grudada na quarta linha, quase pingando. Sempre na quarta linha. Bateu um vento e pronto, caiu. Já dura metade do tempo. Depois a gotinha evapora e a gente vem para esse M deitado. Isso mesmo, é mais fácil visualizar e escrever essa pausa da semínima como um M deitado. É a única diferente do grupo. Depois temos 4 seguidas que são uma barrinha com ganchinhos na esquerda. Simples assim. Quanto mais ganchinho, mais rapidinho. Deve ser em cima dessas pausas até que as colcheias e as fusas dormem. Vê se não parece um bom lugar para pendurá-las. Assim, podemos visualizar essa subdivisão de maneiras mais simples. Uma delas é através dessa árvore através dessa árvore de valores, onde cada figura vai gerando 2 figuras com a metade da duração. Outro gráfico que eu acho muito interessante é o de pizza, no qual vemos aqui quais figuras são mais comilonas, como a semibreve, quais são mais educadas, como as colcheias, e quais estão de dieta, como as semifusas. Essa é, então, a relação entre os valores. Na pauta, as notas são grafadas da seguinte maneira. A bolinha, como você sabe, sempre vai estar sobre uma linha ou sobre um espaço. Com exceção da semibreve, todas possuem haste. A medida da haste segue um padrão até a colcheia. Uma boa medida é feita aqui, na nota Fá. A haste passa por todas as linhas e termina encostando na 5ª linha. Se escrevermos agora a nota Mi, a haste vai terminar entre a 4ª e a 5ª linha. Descendo para o Ré, ela encosta novamente na linha, porém na 4ª dessa vez. Essa é a proporção que deve ser mantida para uma boa escrita. Entretanto,
A partir da semicolcheia, por causa dos colchetes que ocupam bastante espaço, é preciso esticar a haste um pouco mais. Muitos músicos dão pouca atenção a esse detalhe da haste quando escrevem uma partitura à mão, mas é de grande importância tentar manter essa proporção, pois disso depende a boa caligrafia musical. Outro detalhe da escrita é que até a terceira linha do pentagrama, a haste deve ficar para cima. Ultrapassando essa linha, a figura vira 180 graus, por uma questão estética, com exceção de algumas escritas para duas ou mais vozes que veremos em outra ocasião. Cuidado para não colocar a haste aqui, na direita. Em ambas as direções, o colchete das colcheias difusas fica sempre para a direita. Agora, o que é 1 segundo? Você já tentou alguma vez definir o valor de 1 segundo? Essa pergunta parece desconexa do nosso assunto principal, mas você já vai entender. Uma definição possível de segundo é que ele vale a 60ª parte de 1 minuto. Mas quanto vale 1 minuto? 60 segundos? Percebe como essa lógica é circular? Não podemos nos apoiar nos minutos ou nos milésimos para dizer quanto vale 1 segundo, porque todos esses valores são relativos entre si. É preciso, então, estabelecer um referencial absoluto de tempo, a fim de que 1 segundo possa ser mensurável independente de suas partes ou inteiros. Uma definição muito interessante de segundo, sobre a qual você pode nunca ter ouvido falar, é que o segundo é definido como a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação, correspondente aos 2 níveis hiperfinos do estado básico dos isótopos 133 do átomo de césio. Eu sei que ouvindo isso, soa super confuso, mas o fato é simples. O átomo de césio 133 só possui um elétron em sua camada mais externa. Após esse elétron saltar de um spin possível para o outro 9.192.631.770 vezes, 1 segundo passou. Isso faz com que tenhamos uma referência absoluta de quanto vale 1 segundo. Assim são construídos, por exemplo, os relógios atômicos. Voltando à nossa pauta, é preciso de alguma forma que indiquemos o valor absoluto para saber qual a duração de cada nota. Isso é feito por meio de 2 informações. A primeira é o compasso. O primeiro passo é a fração que colocamos no início do pentagrama, na frente da clave. Nesse compasso, vemos, por exemplo, o numerador 4. Isso indica que esse compasso possui 4 tempos, e que cada tempo é representado pela semínima, como vemos no denominador. Dizemos assim que a unidade de tempo do compasso é a semínima. Se alterarmos a unidade de tempo para uma mínima, teremos um compasso de 4 tempos igualmente, no qual cada tempo é representado por uma mínima. Alterar o numerador fará com que a quantidade total de tempos do compasso mude. Podemos colocar o 3, o 2, o 7 ou qualquer outro número, de acordo com a música que estamos registrando. O mais comum, porém, é o 4. Mas afinal, o que é o compasso? O compasso não é a fração. Essa nós chamamos de fórmula ou signo do compasso. O compasso é o espaço preenchido por todos os tempos indicados no numerador. Assim, com o numerador 4, podemos colocar 4 semínimas e indicar que os 4 tempos foram preenchidos colocando essa barra no final. Essa é a barra simples. E isso é o compasso. Revisando então, temos clave, fórmula do compasso, numerador, denominador, compasso e barra simples. Mas claro que em quase todas as músicas as notas possuem uma duração diferente. Para alterarmos o tempo das notas, basta colocarmos uma figura de valor mais curto ou mais longo, respeitando sempre o limite máximo de duração indicado pela fórmula do compasso. A segunda informação necessária para sabermos exatamente quanto tempo dura a nota é o andamento. Este começou a ser grafado no início do século XVIII pelos italianos, que deram origem inclusive a muitas expressões musicais, motivo pelo qual até hoje quase todos os termos da música procedem do italiano. O andamento determina a velocidade na qual a música anda. A música pode ser mais lenta ou mais rápida. Ambas podem ser escritas do mesmo jeito na partitura, mas o andamento é diferente. As expressões italianas determinam uma velocidade mínima e uma máxima, mas desde a invenção do metrônomo em 1812, por Dietrich Nikolaus Winkel, a indicação de andamento costuma ser muito precisa, escrita em batidas por minuto, ou BPMs. O primeiro a escrever dessa forma foi Beethoven, tendo sido acusado por alguns estudiosos de ter usado metrônomos imprecisos, pelo fato de ter escrito andamentos muito rápidos em algumas de suas composições. Bobinhos.
O ponto é, munidos agora de todas essas informações, é possível escrever um trecho musical que será tocado da mesma forma em qualquer lugar do planeta, nesse século ou em qualquer século futuro no qual esse conhecimento chegar. Eu só queria dizer mais uma coisa antes de chegar na parte divertida, de pedir que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até aqui, acredito que você tenha entendido bem como funciona o compasso. Contudo, para confusão de muitos, ele raramente é escrito como eu usei nesse vídeo. O mais comum é que a fração possua um número no denominador, e não a figura propriamente dita. Por isso, é importante que saibamos o número usado para representar cada um dos valores. Mas tenha em mente que esse número não tem nada a ver com a duração da figura. Ele é só um apelido, digamos assim. A semibreve é representada pelo número 1, a mínima pelo número 2, a semínima pelo número 4, a colcheia pelo número 8, a semicolcheia pelo número 16, a fusa pelo 32 e a semifusa pelo 64. Grave bem esses números, mas não saia por aí dizendo que a semibreve vale um tempo. Ouviu? Assim, chegamos ao fim de mais um tópico sobre a notação musical. Não deixe de comentar aí embaixo sobre o que gostou e não gostou do vídeo e tirar as dúvidas sobre os assuntos que acabamos de ver. Como sempre, deixe seu like e compartilhe o vídeo nas redes sociais para que ele possa alcançar mais pessoas. Trate de se inscrever agora clicando nesse lindo botão que vai sair da opção correta entre essas 4. Vai! Clica logo! Ah, obrigado por assistir.